Olá, meus amigos do Periscope, tudo bem? Estamos de volta em mais uma aula, mais um comentário aí sobre a Lei 8935. Eu vou aguardar aí o pessoal que está chegando, a minha amiga Margarete, tudo bem, Margarete? Tudo jóia. Espero que vocês estejam gostando aí. Boa noite, Manuela, isso. Pedir para que vocês possam clicar nos coraçõezinhos aí para que eu tenha a noção de se caiu a conexão ou não, para a gente continuar conversando aí. Boa noite, minha amiga Gisele da Fonte, minha amiga lá do Rio de Janeiro, né? Todo o pessoal aí do Rio de Janeiro, um grande abraço para todos vocês, tudo jóia? Espero que vocês estejam gostando. Quem tiver alguma dúvida, pessoal, pode mandar para minhas dúvidas nas minhas redes sociais, lá no Face, né? Você pode, pessoal lá de Bauru, tudo bem? Pessoal de São Paulo, de Brasília, nossa, quanta gente boa. Pessoal do Rio Grande do Sul, tudo bem, doutor? Beleza, tudo jóia. Bauru também, né? Cidade maravilhosa de Bauru. Sempre que eu fazia o mestrado, eu ficava em Bauru, depois eu ia para Marília para fazer o meu mestrado. Foi uma época muito legal da minha vida, tudo ótimo, beleza, tranquilo. O pessoal já está chegando e hoje nós falaremos sobre o... Deixa eu só bloquear um rapaz aqui, porque não é do direito. Isso, beleza. E aí nós vamos falar hoje sobre o nosso artigo 5º. Lembrando a vocês que eu já gravei, eu fiz uma regravação do artigo 1º, né? E agora nós teremos todos os artigos aí publicados, eles ficam 24 horas no Periscope. E também meu amigo Felipe Caricati, lá de Bauru, né, Felipe? Ele faz as gravações e disponibiliza no YouTube. Então, vocês têm no YouTube e tem também nas redes sociais, na rede do Cartório, no Face do Cartório, que é Cartório 36, certo? Lá do Rio de Janeiro, e também na minha fanpage André Vilaverde. Hoje a aula vai ser bem tranquila, uma aula bem calma, pequenininha, porque o nosso artigo 5º, ele ainda é bem pequenininho, bem tranquilo, não tem muitas novidades para vocês em relação ao artigo 5º. Amanhã, qual é o canal do YouTube? É mais fácil, Daiane, você achar lá na minha fanpage. Tá? Na fanpage André Vilaverde, que aí eu sempre disponibilizo o link do YouTube, é bem mais fácil para você encontrar. Tranquilo? E hoje nós falaremos então, você fala falta no Maranhão, com certeza, meu amigo, eu adoro o estado do Maranhão, um estado maravilhoso, onde eu morei aí por 5 anos, fiz grandes amizades, aprendi muito, né, sobre o direito notarial registral aqui com meus grandes amigos do Maranhão, na cidade de Timon, um abraço aí para toda a galera do Maranhão. Vamos lá então, meus queridos, o pessoal já chegou aqui no Periscope, e aí no final a gente pode conversar mais, né? No final a gente pode falar mais aí, conversar e mandar alguns abraços. Deixa eu só verificar algo aqui, que o meu neném chegou aqui, já deu uma desligada em algumas coisas, mas a gente já vou conseguir ligar novamente tudo aqui. Tá, beleza. E nós vamos falar hoje então, meus amigos, sobre o artigo 5º da Lei 8935. Só um minutinho aqui, beleza. Vamos lá então. O que diz o nosso artigo 5º, meus queridos? Nosso artigo 5º nos diz o seguinte, ó. Os titulares de serviços notariais e de registro são. E aí ele elenca aí um rol de 7 titulares. Primeiro, tabeliães de notas. Segundo, tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos. Fala, nossa, professor, eu nunca vi esse tabelião de contrato marítimo. O senhor pode falar mais sobre ele? Posso. A gente vai conversar bastante sobre esses tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos. 3. Tabeliães de protesto de títulos. Tabeliães de protesto de títulos. Eu vou dar ênfase para vocês o porquê que eu gosto de falar sobre os tabeliães de protesto de títulos. Tranquilo? Aí nós temos depois os oficiais de registro de imóveis, oficiais de registro de títulos e documentos
e civis das pessoas jurídicas. Muita atenção para esse inciso 5º aqui. Oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas. Número 6, oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas. Muita atenção para esse finalzinho, tá? O artigo não fala só dos oficiais de registro civil das pessoas naturais, ele fala oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutela. E, por último, os oficiais de registro de distribuição. Fala, nossa, professor, eu nunca ouvi falar de oficiais de registro de distribuição. Será que dá para fazer concurso para oficial de registro de distribuição? A gente vai falar sobre isso aí no decorrer da aula. Tranquilo, meus queridos? Então, iniciando os nossos comentários, nossos breves comentários sobre a Lei 8935, professor, o que são titulares? O que a lei diz quando ela quer dizer sobre titulares? Meus queridos, quem quiser anotar, quem estiver anotando no seu caderninho, eu acho muito importante, né? Meu amigo Sabag, que é meu colega lá do curso do SERS, deixar para vocês que o SERS tem um curso completo de cartórios, com 244 horas só de aulas para cartórios para vocês. A parte geral é do professor Rogério Sanches, o professor Sabag, da aula de tributário. A minha parte eu falo sobre as normas de processo civil e segunda fase de concurso de cartório. Minha amiga Marta fala sobre as aulas de protesto, então dá uma olhada lá no site do SERS que você vai encontrar o curso de cartórios. Mas vamos lá, professor, o que a lei quer dizer quando ela fala em titulares? Então anota lá no seu caderninho. Titular é toda pessoa nomeada para ocupar um cargo ou uma função pública determinada. Titular é toda pessoa nomeada para ocupar um cargo ou uma função pública determinada. Professor, mas não tem uma maneira mais fácil para eu guardar? Tem. Titular está relacionado com título, né? Então, titular é aquele que possui o título para exercer as suas atribuições nos termos e no limite da lei. Então, titular é o que? É o notário ou o tabelião e o oficial de registro ou registrador. Somente esses são titulares. Notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador. E os demais, professora? As demais pessoas que trabalham no cartório, quem são? Nós vamos falar sobre elas nos próximos artigos. Os prepostos, os escreventes, o escrevente substituto, o substituto legal, e aí nós vamos falar sobre todas essas diferenças. Agora o artigo nos traz o titular, tranquilo? Então é aquele que possui o título para exercer as suas funções nos termos e nos limites da lei, e também para quê? Para receber os benefícios, ou seja, no caso do tabelião e do oficial registrador, receber os emolumentos e as proteções inerentes ao cargo ou à função exercida. Ou seja, aquele que possui o título para exercer as suas atribuições e também receber os benefícios e as proteções. Então, por exemplo, o titular de um cargo de juiz, um magistrado, ele tem qual proteção? A proteção, por exemplo, vocês sabem mais do que eu, que estudam em direito constitucional, de inamovibilidade. Não é isso? Professor, e o tabelião, ele também possui essas proteções? O tabelião, nós falaremos sobre essas proteções nos demais artigos, mas já deixar bem claro para vocês, o tabelião também ele possui o quê? A vitaliciedade. Ele só pode perder o cargo nas hipóteses legais, nas hipóteses previstas em lei, isso que nós veremos. Tranquilo? Então vamos lá, meus queridos. O que eu quero que vocês guardem nesse artigo? Primeiro, lembrem bem, nós temos nesse artigo 2 tabeliães, que é o tabelião de nota de protesto, 4 oficiais de registro, então 2 tabeliães, 4 oficiais de registro, que é o quê? Registrador de imóvel, registrador de títulos e documentos, registrador civil das pessoas naturais e registrador civil das pessoas jurídicas. Ah, professor, só vai falar de cada um agora? Não. Nesse artigo eu só vou dar o que? Esse geral, que é o que o artigo nos diz.
Só essa parte geral, essa introdução sobre quem são o quê. Depois vamos falar sobre cada um deles, porque os demais artigos falam especificamente sobre cada um desses tabeliães, 2 tabeliães e 4 oficiais de registro. E nós temos o quê? Ele é tabelião e também oficial de registro de contratos marítimos. Professor, mas o senhor vai aprofundar sobre o tabelião oficial? Vou, mas não agora, nesse momento do artigo 5º, quando nós vamos falar especificamente sobre o tabelião, e aí ele é tabelião e oficial de registro de contratos marítimos. Ou seja, esse profissional do direito, e é importante que vocês, a partir de agora, já lembram do nosso artigo 1º, artigo 2º, você já comece a chamar essas pessoas justamente com termos técnicos, com termos jurídicos. Então, você não vai chamar mais o tabelião de o, né? O tabelião eu confundi tabelião com oficial. Não, o tabelião é o quê? Um profissional do direito. Nós já falamos sobre o que é o profissional do direito. Então, este profissional do direito, ele faz tanto a lavratura dos atos relacionados ao direito do mar, aos contratos marítimos, ao direito marítimo, e ele também faz o quê? O registro desses atos, desses negócios jurídicos elaborados em relação ao quê? Aos contratos marítimos, ao direito marítimo. Então, esse é o que? Ele é o único desses profissionais que ele é ao mesmo tempo tabelião e oficial de registro. Meus queridos, muito cuidado, muito cuidado. Porque em algumas comarcas, por exemplo, uma comarca que tem um cartório único, nesta comarca, um único profissional do direito exerce todas essas atribuições, salvo de contratos marítimos e distribuidor. Mas ele é o quê? Tabelião de notas quando ele lavra uma escritura, por exemplo. Ele é oficial de registro quando ele registra a escritura que foi lavrada. Mas por que isso, professor? Cada um com seu cada um. Nesse caso que o artigo nos diz, o tabelião e oficial de registro, a própria lei dá a ele as 2 atribuições. Diferente daquele que exerce a sua atribuição em uma comarca sozinho, em um único cartório. Mas lá, quando ele lavra uma escritura, ele exerce o quê? A função de tabelião. Quando ele registra um documento, ele exerce o quê? A função de oficial de registro de títulos e documentos. Beleza? Professor, então me diz uma coisa. Notário e tabelião são sinônimos? Porque esse artigo, ele nos traz o quê? Tabeliães. Muito cuidado, hein, gente? O plural de tabelião é tabeliães. Eu já vi candidato falando com um tabelião numa prova oral e falou os tabeliões. Imediatamente o tabelião desmaiou e aí ele voltou para conversar com o candidato. Não pode, gente. É o quê? Tabeliães, você lembra o quê? Tabelião, o plural, você lembra de cão, de pão. Então é tabeliães, cães, pães. Ninguém na língua portuguesa, isso aí o professor Sabag pode nos corrigir, e não vai falar o quê? Os pões ou os coins. Não, é os cães e os pães. E por isso mesmo também nós temos o quê? Os tabeliães. Por favor, hein, meus alunos? Notário é profissão, tabelião é cargo. Muito bem, muito bem. Eu já ia falar sobre isso aqui. Mas o que a lei nos diz? Fala, professor, se me perguntarem o que? Se são sinônimos, o que eu digo? Você diz o seguinte: para a doutrina, tabelião e notário são sinônimos. Em regra geral, no mundo todo, quem exerce a atividade é denominado notário. Notário. Em quase 90% dos países em que a nossa profissão é exercida, a denominação é o quê? Notário. No Brasil, prevalece o quê? A denominação tabelião. Então, no Brasil, prevalece a denominação tabelião. E a própria lei nos diz isso. Lembra lá no artigo 3º que nós falamos? A lei diz o quê? Notário ou tabelião.
Ou seja, a própria lei equipara esses dois profissionais para que nós não tenhamos dúvida. Notário na Itália, justamente a maioria dos países você não encontra o tabelião. Quem é o tabelião? Não, vai nos Estados Unidos é o notário, na Itália é o notário. No Brasil, prepara isso, notário na França, 95% dos países adotam a denominação notário. Tranquilo? Professor, poderia chamar escriba, igual tem na Bíblia? Poderia chamar uma outra? Poderia chamar, né? Poderia ter uma outra denominação, mas a nossa legislação, o meu amigo Delguercio, que honra, né, ter a sua companhia aqui, mas a nossa legislação, e aí o Delguercio pode confirmar isso, ela no seu artigo 3º, ela equipara o quê? Ela dá a mesma denominação de notário ou tabelião. Só que muito cuidado, meus queridos, muito cuidado, que hoje nós estamos falando do artigo 5º. No artigo 6º e no artigo 7º, a lei faz uma diferenciação. E a lei ela dá uma atribuição para os notários, dando a entender que o notário é o gênero, e outras atribuições somente e exclusivamente para os tabeliães, dando a impressão que tabelião se trata de uma espécie de notário. Então, na sua prova, você pode falar dessa forma, que a lei, ela no artigo 3º, ela denomina notário ou tabelião como sendo sinônimos, e no artigo 6º e 7º, ela coloca os notários como sendo o gênero e atribuições para os tabeliães como sendo o quê? Espécies. Diversas provas nós já tivemos essa distinção. O examinador, muitas vezes, por desconhecimento ou por saber demais dessa denominação, dessa distinção da doutrina, ele quer saber se você sabe isso. Entendeu? Que o artigo 6º, que nós falaremos amanhã, o artigo 6º fala dos notários, ele fala compete aos notários, nós veremos amanhã essa aula, e o artigo 7º fala do que? Compete exclusivamente aos tabeliães. Fala, professor, agora eu entendi então. A doutrina diz que são sinônimos. O artigo 3º trata notário e tabelião como expressões sinônimas. E o artigo 6º e 7º faz uma pequena diferenciação de atribuições para os notários, gênero, e para os tabeliães, como sendo o quê? Como sendo espécies. E aí, meus queridos, aproveitando aí a honra do meu amigo Isaías, que é um grande oficial registrador, né, aí do estado de São Paulo, que foi o nosso profissional das cédulas de crédito, diversas aulas fantásticas aí do Isaías, eu quero pedir para vocês muita atenção agora, para que, em nenhuma hipótese, um aluno do professor Delguercio, um aluno do professor Isaías, um aluno da professora Cláudia, ou o meu aluno aqui do Periscope, fale esse monstro que eu vou mostrar para vocês agora. Eu já vi esse monstro de forma escrita. Ele era maior, né? Que é o quê? Direito notorial. Meus queridos, não existe direito notorial. O nome da disciplina é o quê? Direito notarial, certo? Porque a atividade não é atividade notória, é atividade notarial. Isso, muito bem, Margarete, obrigado. Mas muito cuidado. E eu falo isso porque eu já ouvi diversos profissionais dizendo que o notorial, escrevendo curso, eu já fui dar uma palestra e nessa palestra estava escrito que hoje à noite, palestra com o professor André sobre o direito notorial. Eu quase desmaiei, né? Quase não fui na palestra. Mas, então, esses detalhes eu gosto de falar para vocês, porque eu já vi isso acontecer e eu espero que isso não aconteça com vocês, principalmente para você que está estudando para concurso. Você que está estudando para concurso em uma prova oral, esse erro ele é fatal. Você denominar a nossa disciplina como direito notorial, você pode voltar no próximo ano.
na próxima prova, porque com certeza você será reprovado em razão desse erro, por não saber o quê? O básico, o mínimo, que é o nome da nossa disciplina, o nome daquilo que nós estamos estudando, que é direito, o quê? Direito notarial, de notário. Tranquilo, meus queridos? Então, esse é o nosso artigo 5º, aquilo que eu falei para vocês, é algo muito simples, muito tranquilo. Nós falaremos agora, a partir do artigo 6º e 7º, sobre cada uma dessas atribuições, por isso que não me aprofundei. Nós falaremos sobre os tabeliães de notas, falaremos sobre os tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos, todos esses 7 atribuições aqui, sobre esses 7 o quê? Titulares, né? Lembraram dos titulares no início da aula? Sobre todos esses titulares da atividade notarial registral. Tudo bem, meus amigos? Gostaria então de saber se vocês têm alguma dúvida, se quiser perguntar. O dono do cartório, esse aí é muito comum, né? Na verdade, não existe o dono do cartório, né? O dono do cartório é o Estado, né? O Estado que, por meio de uma delegação, ele transfere essa atividade para os notários, e agora vocês já sabem, para os notários e tabeliães, né? Lembra dos cães e dos pães, e para os oficiais de registro ou registrador. Fala, professor, eu posso falar oficial registrador? Olha, meus queridos, eu prefiro que vocês já comecem a falar a terminologia da lei, porque em uma prova, por exemplo, em uma prova dissertativa, não há possibilidade de retirar uma nota em razão de do menor erro possível. Então, use a terminologia da lei. Falem o titular dos serviços notariais e registro, falem o que? Notário ou tabelião, e a lei diz o que? Oficial de registro ou registrador. Então essa eu acho que é a terminologia que nós devemos utilizar tanto na nossa prática, como também em uma prova dissertativa ou em uma prova oral. Notário ou tabelião, a seu critério, e oficial de registro, que é o nosso amigo Isaías, ele é um oficial de registro, ou posso denominar também o Isaías de registrador de imóvel. Acho o termo registrador muito feio, velho. Eu gosto, eu acho muito bonito o termo registrador, né? Em Portugal é das conservatórias, né? Então em Portugal deve ser o conservador, né? Mas a nossa legislação adota o quê? Notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador. Tudo bem, meus queridos? Dizer para vocês que foi uma grande honra conversar novamente com vocês, né? A gente está já no 5º artigo, né? A gente acha que é rapidão, mas já estamos aí no 5º artigo sobre os comentários da Lei 8935. Espero a companhia de vocês até o final, até o nosso último artigo, e nós conversaremos mais sobre isso aí. Professor, o princípio da eficiência na atividade notarial registral sofre algum tipo de mitigação? Olha, eu acho que nós devemos sempre procurar o que nós falamos no primeiro dia, nossa primeira aula, né? Que sobre a eficiência, o que é eficiência, é praticar o ato no menor tempo possível com a melhor qualidade. Não é isso? O princípio da especialidade, do RI. Muito bem. Isaías teve uma aula essa semana, né, Isaías, justamente sobre princípios, e salvo melhor juízo, falou sobre o princípio da especialidade no registro de imóveis. Sensacional, muito legal. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado pela companhia de todos vocês, e nós nos encontramos amanhã, então novamente amanhã, com o nosso artigo 6º. Artigo 6º, que é muito importante, sempre cai em provas o artigo 6º e o artigo 7º da Lei 8935. Eu acho que são os artigos que mais têm incidência em prova da Lei 8935. Artigo 6º e o artigo 7º. Tudo bem, meus queridos? Meu amigo Isaías, meu amigo Dudu de Pádua, até a próxima, se Deus quiser. Minha amiga Thaís, tudo jóia? Beleza, Thaís. O horário amanhã, eu vou tentar sempre marcar esse mesmo horário, por volta de 20 horas, 21 horas, para que a gente consiga manter aí essa rotina de estudos. Tudo bem? Meu amigo Jair, valeu.
Meus queridos, tudo de bom, fiquem todos com Deus, bons estudos para vocês amanhã, um ótimo dia de trabalho e fiquem todos com Deus.